e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus. Eu dou do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Bom dia, gente, tudo bem? Boa madrugadinha, né? Bom dia para vocês, que bom que vocês estão aqui. Nós vamos começar esse nosso momento espiritual aqui, para a gente bater um papo com Deus, para conversarmos entre a gente. Eu vou colocar mais uma música, e aí, enquanto essa música toca, eu queria que você já estivesse em oração, já estivesse conversando com o Senhor, gastando um tempinho para que você pudesse, quem sabe, procurar aí na sua mente algum momento onde você foi tocada por Deus durante a semana, e vai ser muito bom que você faça isso agora. Deixa eu encontrar aqui a música que eu ia colocar, só um segundo. Se você por acaso ainda não está vendo algum amigo, alguém que você convidou e ainda não chegou aqui, manda para essa pessoa esse vídeo, por favor, esse link. Ajuda para que a gente possa ir também espalhando e levando essa mensagem, ou outras pessoas também possam ouvir sobre Jesus, né? Ouvir sobre esse Deus que é todo poderoso. Tinha separado e ela não está mais aqui. Só um segundo. Achei. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar. Mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu amor pra me consolar. E foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou. Se hoje você vê a luz na escuridão, é porque
te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor, Ele me amparou, ouviu meu chorar, te deu amor pra me consolar e foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me abraçou e me deu amor pra não cair, pra resistir e prosseguir. Ele amparou. Ouviu o meu chorar e me deu amor pra me consolar e foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. quando tudo desabou, quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou. Ele me amparou. Ele me amparou. Amém, amém. Bom dia para você, que bom que você está chegando aqui para a gente bater um papo, para a gente orar, para a gente gastar um tempo junto com Deus. Que bom que você já está aqui, que bom que você vai continuar aí chamando pessoas durante os próximos dias para a gente poder orar. Fiz rapidinho aqui uma explicação para todo mundo, né? Fiz uma escolha para a gente poder gastar um tempo juntos e conversando. Vocês viram que essa daqui é uma sala de bate-papo onde todo mundo pode eventualmente abrir aí o microfone, gastar ou se preocupar ou abrir o microfone e poder falar um pouquinho. Então nós vamos poder ter um momento onde a gente vai poder interagir, onde a gente vai poder falar um pouquinho, dizer assim, olha, eu tenho um pedido, eu tenho um motivo especial. A única coisa que a gente não consegue é abrir para que todos conversem, para que todos falem o seu pedido. Senão nós vamos gastar muitos minutos aqui com muitos pedidos e a gente vai acabar realmente perdendo o objetivo, que é a gente se concentrar no momento da oração. Por isso eu queria pedir para você, se você tem um pedido especial de oração, já se prepara aí, pensa em um motivo específico. Por exemplo, um motivo que nós vamos orar aqui todos os dias é pelo Marquinhos. Então, eu não vou ficar gastando tempo aqui dizendo, olha, o Marquinhos está assim, ele está assado, mas nós todos aqui sabemos algumas condições, né, que o Marquinhos está passando ali, os grupos de WhatsApp têm compartilhado aí os motivos, como é que ele está. Então, lembra aí de procurar uma palavra, um motivo especial. Por exemplo, quero agradecer a Deus pelo acampamento. Ok, coloque ali o seu motivo, mas que seja muito rápido no momento específico, tá bom? Para a gente começar hoje um pouco mais cedo, quando eu acordei, eu peguei minha Bíblia e comecei a orar, lhe pedindo para Deus mostrar para mim alguns dos textos, e eu me deparei com Hebreus no capítulo 12, não sei se você aí já se deparou com Hebreus no capítulo 12, lendo a Bíblia, prestando atenção sobre os detalhes, e eu começo aqui ainda longe, ainda fora da nossa revista dos 10 dias de oração, mas eu começo aqui lendo um dos versos nesse capítulo que me chamaram bastante atenção. No verso 11 eu leio assim, ó: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza
porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Talvez Deus mandou para mim esse texto porque é muito difícil acordar cedo. A gente tem a vida corrida como todo mundo e ali a gente acaba dormindo muito tarde, às vezes as crianças acordam de madrugada, mas o desafio de estar cedo às 5 da manhã aqui é um desafio muito grande para mim. Por isso, talvez esse daqui seja, para mim, a disciplina que eu vou ter que ter durante essa semana para acordar um pouco antes, para gastar esse momento especial antes de poder orar, de poder meditar. Então a gente precisa realmente buscar isso, porque segundo o que o texto bíblico, Deus usa o apóstolo Paulo para falar isso, ele produz em nós um fruto de justiça. Quem sabe esse seja o seu propósito para essa semana, para esses 10 dias de oração, para que você também busque esse fruto de justiça. Nós vamos orar. E a primeira oração que a gente vai fazer é por amor. Você já orou por amor? Eu achei bastante interessante como eu encontrei aqui uma oração específica, e essa é a oração onde nós vamos agora nos concentrar, poder entender um pouquinho mais sobre como Deus pode falar ao nosso coração. Eu encontrei aqui, deixa eu encontrar agora de novo, né? Eu encontrei aqui no perfil da Igreja Adventista mesmo, o pastor Stanley Arco fazendo a oração. Ele é nosso pastor geral para toda a América Latina, e ele preparou um motivo especial de oração, que é pelo amor. O amor que nós precisamos buscar de Deus, pedindo a Ele. Então, a primeira oração que nós vamos fazer, ela faz parte desse projeto dos 10 dias, onde nós vamos continuar entrando em contato com Deus. Presta atenção nas palavras que vão ser faladas, presta atenção na forma como a gente vai começar em oração aqui, e a gente já retorna para orarmos juntos mais uma vez. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios 13:4. Você já percebeu que amor não é apenas um sentimento, é uma escolha diária. E segundo Gálatas 5, é fruto do Espírito. Isso não é por acaso. O amor é a raiz que sustenta o fruto. O amor do qual a Bíblia fala é aquele que se entrega, que busca o bem do outro, mesmo quando não recebe nada em troca. É o amor que Jesus demonstrou na cruz. Ele não esperou que fôssemos merecedores. Ele nos amou primeiro. Quando somos cheios do Espírito Santo, passamos a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. A paciência aumenta, a crítica diminui, a compaixão cresce. E sabe o que é mais incrível? Esse amor nos transforma primeiro, antes de transformar quem está ao nosso redor. Hoje, peça ao Espírito Santo que coloque no seu coração o amor de Cristo. Escolha uma pessoa e demonstre cuidado de forma concreta. Uma palavra, um abraço, uma oração. Vamos orar por isso agora? Querido Deus, coloque na nossa vida o amor maravilhoso de Jesus Cristo, para que as pessoas que tenham suas necessidades possamos nos empatizar com elas. Que o amor de Jesus esteja em nosso coração. Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, quem vive no Espírito, vive no amor. E quem vive no amor, vive em Deus. Amém? Vamos continuar pedindo durante esse dia pelo amor. Eu orei aqui junto, você deve ter percebido, e eu quero te convidar para toda vez que a gente for chamado aqui a orar, que você também participe da oração que está acontecendo. Eu queria te convidar para a gente colocar agora nossos pedidos especiais de oração nas mãos do Senhor. Você consegue aí abrir seu áudio, tá todo mundo habilitado para fazer isso, e eu queria abrir para pelo menos 4 ou 5 pessoas poderem abrir, e da forma como eu expliquei agora há pouquinho, que a gente não gaste tempo falando sobre o motivo, o detalhe sobre o pedido, mas que a gente fale, olha, meu pedido é sobre isso. Se você quiser escrever também, pode ficar à vontade. Eu vi que a Maria José
já escreveu aqui, então, por favor. Eu quero colocar primeiro 2 motivos especiais. O primeiro deles, você já entendeu, é pelo Marquinhos, o filho da Shirlene e do Marcos. Vamos continuar orando por ele, está convalescendo ali, melhorando no hospital. E a gente também tem que orar por esse nosso projeto, que está acontecendo em vários lugares, sobre a oração. Então, sobre nosso motivo, nosso coração ser entregue nas mãos do Senhor. Quem mais gostaria de colocar aqui um pedido, um motivo especial, Senhor? Bom dia. Bom dia, Haroldo. Peço oração em favor da minha família, pastor, tá? Da Regiane, do Rubens e da Helena, tá? E da minha vida, que Deus possa nos abençoar e nos orientar melhor. Esse é o meu pedido. Amém, tá bom. Vamos orar sim, Haroldo, por você. Quem mais? Se não houver mais ninguém, a gente ora aqui por todos agora. Não tem nenhum problema. Se você quiser, pode abrir aí ou pode escrever sem problema. Ótimo, a Lídia escreveu ali, ó. Gostaria de pedir pela família de uma amiga de infância. A avó dela descobriu câncer no quadril no final do ano passado e tem sentido muita dor. Vamos orar por ela. Você escreve aqui daqui a pouquinho, Lídia, o nome dela, se for possível, ou se ela pode, né? A gente, Maria, pronto. A gente vai orar pela Maria, tá bom? Se mais alguém tiver aí um motivo de oração, vou esperar mais um pouquinho pra gente orar juntos. Mais um minutinho. Ok, vamos orar juntos aqui. Eu encontro na minha revista, e se você ainda não tem ela, você estava no acampamento, pelo menos eu separei algumas revistas dessas, elas estão ali no Parque Arariba. Essas revistas, elas são só para aquelas pessoas que estavam no acampamento, as que foram separadas, porque todas as outras igrejas já receberam, já foi distribuído para todos. Eu separei uma quantidade, não é muito grande, mas para aquelas pessoas que estavam no acampamento, você pode pegar junto comigo nesse sábado. Na verdade, vou pedir para que entreguem para vocês. Na página número 10, se você tem essa revista, existe ali uma listinha, um lugar vazio. Deixa eu tentar compartilhar, que talvez seja uma boa também. Existe aqui um lugar onde nós podemos escrever aqui o nome das pessoas que nós fomos impulsionados para orar por elas. Ó, página número 10, bem aqui nesse canto. Cadê? Bem aqui, ó. Esse cantinho, desafio missionário. Nós temos aqui o lugar para colocar o nome daquelas 5 pessoas. E eu me lembro que eu falei em algum lugar, não sei se em uma das comissões, alguma coisa assim, mas algumas vezes a gente começa a colocar aqui o nome das pessoas que a gente não tem acesso, a gente não consegue alcançar. O nome das pessoas que nós temos que colocar aqui são as pessoas próximas de nós. Imagina aí alguém que mora realmente como seu vizinho, alguém que está no seu bairro, alguém que é próximo de você, para que você eventualmente possa ir lá buscar essa pessoa, levar ela para a igreja. Então essas são as pessoas que nós podemos colocar aqui. Você pode colocar ao lado, obviamente, as pessoas que moram longe, por exemplo, meu pai, minha mãe, as pessoas que estão realmente mais distantes, mas você tenta colocar aqui o nome das pessoas que você pode atuar com amor, segundo a oração que nós ouvimos agora há pouco, para que essas pessoas também possam ser tocadas pelo Senhor. A Renata acabou de colocar aqui também, peço oração pela minha família, pelo meu esposo, e a Nadivânia escreveu, agradeço a Deus por tudo. Vamos orar por esses motivos? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos falar com Jesus. Pai querido,
Bom Deus de amor, misericórdia, nós aqui colocamos nas tuas mãos o nosso espírito. Pedimos que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor atue em nossa vida, para que nós possamos ser preparados, trabalhados, moldados pelo Senhor, para que a cada dia nós todos aqui possamos ouvir somente a sua voz. Nessa manhã, Pai, nós queremos colocar esses pedidos que foram colocados. Ouvimos aqui sobre o Haroldo, ouvimos aqui sobre o Marquinhos, ouvimos aqui sobre a irmã Maria, que está com câncer, ouvimos aqui também pelos outros pedidos da Renata, da Nadivânia, que colocaram aqui como gratidão, como motivos de pedidos. Nós precisamos entregar tudo que temos nas tuas mãos, é verdade. Mas muitas vezes falta pra gente. Falta pra gente força, falta pra gente o amor para poder pensar nos outros, falta pra gente a disposição de poder acordar, de poder olhar ao redor, de poder identificar as necessidades alheias. Deus, por favor, toca nosso coração e nos ajuda para que possamos ser moldados pelo Senhor, moldados pelo Santo Espírito, para que a cada dia mais possamos ser realmente hum, trabalhados e moldados como o Senhor gostaria. Assim como o texto bíblico fala sobre um vaso que é quebrado, se for necessário, e depois retorna a ser moldado pelo oleiro, que nós aqui também estejamos cada vez mais perto do Senhor. Fica com a gente, guia a nossa vida, ajuda para que todos nós aqui possamos ter cada vez mais um contato com o Senhor. Que essas madrugadas, durante esses 10 dias, sejam realmente só o início de uma vida espiritual, de oração, leitura da sua palavra, transformação da nossa vida. Fique com a gente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você esteja participando desse momento, realmente orando com a gente, realmente colocando seu pedido especial. Eu queria passar aqui para o momento do nosso estudo. Como eu disse, se você já tem a sua lição, ou então recebeu no WhatsApp, onde eu mandei aí os links, ou melhor, um PDF com a lição, com a revista dos 10 dias de oração, você pode folhear ela aí agora, você pode ir nela. Nós vamos falar um pouquinho sobre o primeiro tema, porque é muito importante que nós aqui também tenhamos o contato com o conteúdo sagrado. Quem estava no acampamento percebeu o quanto é importante que a gente vá até ao conteúdo espiritual, porque é importante que você conheça as coisas do Senhor. Não dá simplesmente para assistir um culto, ou só ouvir falar disso, ouvir falar daquilo. Nós aqui precisamos realmente ter o contato com o conteúdo para crescermos no Senhor. Nesses 10 dias de oração, nós somos convidados a estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo. E aí me chamou a atenção, o primeiro texto que eu quero ler está aqui na introdução, que é um convite ao reavivamento, e o pastor Stanley, ao escolher esse tema, ou na verdade escolher um texto para colocar aqui na abertura, ele coloca o texto de evangelismo na página 485, que diz assim, ó: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é contemplada como se estivesse no futuro, mas é privilégio da igreja tê-la agora. Busquem e orem por ela. Creiam nela. Precisamos tê-la. Com fé, a bênção prometida, então ela virá. Muitas vezes a gente fica esperando realmente, né, as bênçãos só para o futuro. Esse momento onde nós vamos sentir o Espírito Santo tocando no nosso coração, o derramamento da chuva serôdia, onde muitos de nós serão pregadores do Evangelho, nós vamos levar o Evangelho à frente, vamos contar a todos sobre Jesus, mas na verdade essa é uma bênção para agora. Essa é uma bênção que precisa acontecer hoje em nosso coração, na nossa vida, porque é somente assim que nós poderemos aproveitar ou nos preparar para estarmos com Jesus, ou preparados para estar em contato com Ele nos momentos finais da história dessa terra. Nós estamos tão pertinhos, né? A gente olha em volta e vê tanta coisa ruim acontecendo, tantos eventos que vão realmente tentando mexer com a gente, e nós, algumas vezes, não buscamos o Espírito Santo. Por isso eu queria te convidar, antes de eu começar a ler aqui o tema específico dessa madrugada, para que você pudesse refletir em um assunto específico. Para pensar, já que a gente falou sobre o Espírito Santo, já que é ele o tema desses 10 dias de oração, para relembrar aí um pouquinho
alguma ocasião específica onde o Espírito Santo agiu na sua vida. Tenta puxar na sua memória. Em que momento você se lembra do Espírito Santo agindo de forma real, de forma específica na sua vida? Eu me lembrei de 2 momentos aqui, eu não vou compartilhar com você, mas esse é um momento para que você aí tente pensar na sua vida. Pensa um pouquinho, eu vou te dar um segundinho, alguns segundos aí. Conseguiu pensar em algum momento onde você sentiu o Espírito Santo falando a seu coração? Quem sabe foi quando você se entregou a Jesus, quem sabe foi quando você teve ali a oportunidade de passar pelo batismo. Em algum momento, você com certeza pode se lembrar aí do Espírito Santo falando ao seu coração. O texto para a gente poder começar aqui a nossa meditação está em João no capítulo 3, nos versos 5 e 6, que diz assim, ó. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não deve ou não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse texto chama atenção para a importância que Jesus mesmo, antes do derramamento do Espírito Santo, quando a gente entende que ele entregaria ou ir para o céu, descrito ali em João no capítulo 14, antes mesmo disso acontecer, ele já falava sobre a necessidade das pessoas que querem estar ao lado de Deus poderem ter esse contato específico com o Espírito Santo. Ele diz aqui para Nicodemos que nós precisamos nascer da água e do Espírito. É muito simples, né? O nascer da água era o batismo, comumente falado, ou melhor, comumente utilizado pelos judeus na época para renovação, para limpeza. Só que ele também coloca o nascer do Espírito. E aqui muita gente se atrapalha, né? Achando que esse nascer no Espírito tem que ver com ressurreição, ou na verdade, reencarnação, ou coisas desse tipo. Mas o que Deus está usando, o que Jesus está usando, a expressão para falar aqui é sobre esse nascimento. É sobre você orar ao Senhor e pedir a Ele, olha, eu preciso de um contato contigo. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração. Preciso que o Senhor desenvolva no meu coração aí a vontade de ouvir a sua voz, a vontade de aprender mais sobre o Senhor, porque é o Espírito Santo quem trabalha na nossa vida. A Bíblia fala sobre isso, que o Espírito Santo ele é tão especial, e nós vamos passar sobre esse texto em algum momento aqui, que é o Espírito Santo quem opera em nós tanto o querer quanto efetuar. Esse texto fala muito pro meu coração, porque você com certeza já vive isso, eu já passei por vários momentos desses, onde eu fico, na verdade, pensando, será que não dá para eu deixar para depois? Será que não dá para eu esperar mais um pouco? Será que não dá para eu gastar mais tempo com outra coisa? E acaba que o tempo vai passando, a gente vai se esquecendo do Senhor, deixando as oportunidades passarem, simplesmente por causa de um pouco de preguiça, simplesmente por causa de um pouco de falta de vontade naquele momento. E a gente fala assim, não, depois eu vou, na próxima semana eu faço, daqui a algum dia eu vou. Mas quem completa, ou quem coloca no nosso coração a vontade de você querer estar ao lado do Senhor é o próprio Espírito Santo. Ou seja, quando você percebe que você precisa orar, que você precisa gastar um tempo com o Senhor, que você precisa ouvir Deus te chamando, e ali você tem aquela vontade, mesmo que seja pequena, mesmo que você ainda não esteja ouvindo o Espírito Santo de forma forte no seu coração, é o próprio Espírito Santo. É como se ele a cada dia fosse tentando te cutucar, e cada vez que ele cutuca, cada vez que ele aperta você, cada vez que ele te chama, aquele som vem ficando mais e mais forte. Como, por exemplo, quando você vai ouvindo um som de longe, de repente você vem percebendo que ele está realmente perto, ou quando você ouve um trovão batendo lá longe, e aí de repente você percebe que o raio está caindo aqui perto, porque cada uma das coisas vai identificando que nós estamos cada vez mais perto do dia da volta de Jesus. O querer, que é dito aqui nesse texto que eu citei para vocês, ele não tem que ver simplesmente com uma vontade que eu não consigo mais me segurar, porque não é sobre isso.
a vontade que tem que aparecer, ou que ela vai aparecer no nosso coração, ela muitas vezes ela parece ser muito pequenininha, mas cada vez que eu vou chegando mais perto do Espírito Santo, permitindo que ele trabalhe com o meu coração, permitindo que ele molde a minha vida, cada vez mais eu vou ouvindo a voz dele mais forte e mais forte. Esse é o chamado para a gente durante esses 10 dias de oração, que cada vez a gente vá ouvindo a voz do Espírito cada vez mais forte. Para falar sobre ele, eu preciso falar para você sobre algumas características. Algumas pessoas ainda hoje consideram o Espírito Santo como uma força, como um poder. Mas quando eu vou à Bíblia, a Bíblia não identifica o Espírito Santo como simplesmente uma força, só um poder, mas ela marca para a gente o Espírito Santo como uma pessoa específica. A Bíblia mostra pra gente que é muito simples eu pensar em Deus o Pai, Deus o Filho, porque a gente quase consegue apalpá-los, né? A gente quase consegue tocar neles. Mas Deus Espírito Santo é tão real quanto Deus o Filho e Deus o Pai. Deus Espírito Santo é quem simplesmente foi colocado pela dinâmica da divindade em uma posição diferente. Porque nessa dinâmica, não que eles estejam assim lá no céu, mas nessa dinâmica, para tentar nos salvar, eles se colocam em uma questão de atributos diferentes. E ao se colocar em atributos diferentes, o Espírito Santo tomou o lugar mais oculto do nosso ponto de vista, mas é o que mais trabalha com a gente, é o que mais está em contato com a gente o tempo inteiro. O Espírito Santo é o Deus que fala ao seu coração diariamente. É o Deus que está preocupado em te incomodar nos momentos que você não tem vontade. É Ele quem fala para você, olha, isso está certo, isso não está certo. Não é simplesmente sua consciência. Na verdade, é Deus Espírito Santo falando ao seu coração. A Bíblia coloca para gente algumas características do Espírito Santo, e é isso que a nossa revista começa falando aqui na página número 9. Primeira característica do Espírito Santo é que ele ensina. Isso está em João, no capítulo 14, no verso 26, que diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Eu não sei você aí não, viu? Mas eu passei um período onde eu estava muito pertinho do burnout. Eu digo sempre isso, que eu não cheguei a ter o burnout, mas eu estava assim, ó, a milímetros dele. E depois do burnout, depois do estresse bastante grande, eu comecei a perceber que minha memória não era mais a mesma. Eu não consigo mais lembrar de algumas coisas, os nomes fogem de forma muito rápida. Mas quando eu leio sobre o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele vai ajudar a gente a lembrar. Mas não é lembrar de qualquer coisa, é lembrar sobre o texto sagrado, lembrar sobre a Bíblia, lembrar sobre aquilo que você deveria lembrar, sobre o que significam as doutrinas, por que que a gente faz isso, por que nós fazemos aquilo, por que essas coisas são assim, as explicações que nós deveríamos ter sobre isso, sobre aquilo. É disso que o Espírito Santo fala para a gente, é isso que ele vai nos ajudar a lembrar, porque é isso que é importante para a gente. Segunda característica, um atributo do Espírito Santo, é que ele fala ao nosso coração. Atos, no capítulo 13, no verso 2, fala assim, ó: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. E aí, o que ele disse aqui é importante para aquela história, mas para você, o Espírito Santo pode falar ao seu coração. Basta que você esteja orando, basta que você esteja jejuando, buscando a Deus em oração. É isso que nós precisamos. Terceira coisa, segundo o próprio Jesus, é que é Ele quem testifica, é Ele quem fala de forma muito forte no nosso coração, comprovando as verdades. Testificar é garantir que aquela verdade é realmente verdadeira. Em João, no capítulo 15, no verso 26, Jesus fala assim, ó: quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Viu que legal? Ele dará testemunho. A gente precisa acreditar no Deus Todo-Poderoso que sim, ele está preparado para testificar ou para reforçar o que Jesus fará no nosso coração. Número 4, ele intercede. O Espírito Santo, ele ajuda a gente realmente falando ao nosso coração, sendo o meio do caminho para que a gente consiga falar com Deus. Esse daqui também é um dos textos mais maravilhosos que eu encontro na Bíblia, João 8, 26. Não sei se você já leu ele, se não, vale a pena abrir agora na sua Bíblia, marcar ele aí, João 8, 26, que fala assim, ó: também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza,
porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho o máximo como o apóstolo Paulo aqui coloca, eh, como é que Deus usa, como é que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Porque não é possível que a gente entenda ou que a gente ache que a nossa linguagem chega ao céu. Mas quando o Espírito Santo transforma a nossa linguagem, para a gente são gemidos inexprimíveis, ou seja, nós não teríamos como sequer pensar em como falar aquilo, mas ele se preocupa, mesmo que a gente não consiga explicar, ele se preocupa em colocar as palavras certas nos lugares certos, porque esse é o Deus Todo-Poderoso. A próxima coisa é que ele guia, e aí o texto está lá em João, no capítulo 16, no verso 13, que fala assim, ó, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Para mim, a palavra verdade, ela está em destaque aqui, porque o Espírito Santo, ele não guia a gente em qualquer coisa, não é que ele vai tá preocupado com a gente quando está numa caminhada, por exemplo, que eu me lembro de 2 vezes quando eu me perdi em caminhadas, mas eu entendo que ele pode nos dar a direção, que ele pode nos guiar fisicamente, mas o ponto aqui é que ele vai guiar a gente em toda a verdade, ou seja, quando nós conhecemos, quando nós estamos dispostos a ouvir e viver a palavra de Deus, ele vai nos guiar no que é necessário para a gente. E é interessante que o verso continua falando, né? Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo não identifica quem é ele, mas ele continua falando sobre Jesus, sobre Deus o Pai, sobre Deus o Filho. Próxima coisa é que é possível que você minta para ele. E aqui vem uma característica que é simplesmente possível porque ele é um ser e não uma força. Ninguém vira para a energia elétrica passando dentro de um fio e começa a mentir para a energia elétrica, porque a energia elétrica não tem características possíveis de compreensão. Mas quando eu falo sobre o Espírito Santo, ele te compreende tanto que ele pode até mesmo ouvir as mentiras, e é por isso que é possível mentir a ele. Atos, no capítulo 5, no verso 3, diz assim: então Pedro disse a Ananias: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo significa uma forma muito distante de não ouvir mais a voz dele. E aqui que algumas vezes a gente se confunde, né? Todo mundo aí deve ter se lembrado sobre o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, ele é de forma muito simples, de forma muito pequena aqui na tentativa de explicar, mas ele significa que você está dizendo não ao Espírito tantas e tantas vezes, ou então você está mentindo ao Espírito Santo tantas e tantas vezes que você não consegue mais ouvi-lo. Não é que ele para de falar, mas é que você não tem mais a capacidade de ouvir, como alguém que usa fone de ouvido o tempo inteiro. E ali usa o fone de ouvido em volume muito alto, e agora eu esqueci o nome técnico, mas a parte responsável pela audição, ela começa a ficando mais dura, mais difícil de ser alcançada, e agora você precisa usar o fone cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Assim também é com o Espírito Santo. Se você não ouve ele, se você não gasta tempo para ficar em silêncio, ouvindo ao Senhor, muitas vezes você pode estar ficando surdo para o Espírito Santo, e esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando você diz não para ele, é quando você está há tanto tempo recusando o Espírito que você não consegue mais ouvi-lo. Por isso também o mentir ao Espírito Santo é um dos estágios mais distantes desse tal pecado ao Espírito Santo. O Espírito Santo também é citado na fórmula batismal, né? É interessante como ele é colocado aqui, porque quando quando a gente ouve o chamado de Jesus para como nós iríamos fazer os batismos, em Mateus capítulo 28, no verso 19, ele diz assim: batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que ele identifica o Espírito Santo aqui? Se o Espírito Santo ele é tão reservado, parece que ele é até o mais envergonhado de todos, ele gasta ali o tempo para ficar afastado. Jesus coloca o Espírito Santo aqui porque ele também é Deus, porque ele esteve presente na criação, porque ele é quem nos ajuda para que nós
também tivéssemos a presença de Jesus aqui, porque ele também tem um destaque na encarnação, no ministério, na ressurreição de Jesus. É ele quem capacita a igreja cristã. Cada uma dessas coisas, quando a gente compreende o trabalho do Espírito Santo, traz para a gente mais poder do céu, para que cada vez mais nós possamos avançar na pregação e em tudo o que o Senhor tem planejado para a gente. No livro das das Nações, na página 540, estou na página 10 agora, Ellen White diz assim: é o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Para pensar como é que funciona a salvação. A salvação, ela não vem de nenhum ser humano. E tudo que a gente consegue entregar para o plano da salvação feito por Jesus chama pecado. E uma vez que Jesus veio e entregou a vida dele lá na cruz do Calvário, nós precisamos de mais um passo para que a salvação seja efetiva. Esse passo, ele é literalmente aceitar. Só que você lembra que quando eu falei sobre o Espírito Santo lá no começo, eu disse para você que o Espírito Santo é aquele quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar? O querer é exatamente isso que o Espírito Santo vai fazendo em nosso coração, dando na gente ou colocando no nosso coração a vontade de ouvir a voz dele. E é difícil ouvir a voz do Espírito Santo para gente que vive em um mundo tão bagunçado, tão cheio de coisas para fazer, tão atribulado, tão cheio de barulho, cheio dos problemas da sociedade, ou tantas coisas que você pode pensar aí. É difícil para a gente parar e ouvir o Espírito Santo. Mas o chamado para a gente é que nós aqui paremos e ouçamos, que a gente ouça a voz do Espírito Santo, porque ouvir a voz do Espírito Santo é a única forma para que ele comece a trabalhar em nosso coração. Ficar sensível ao Espírito Santo é a única forma de sermos transformados pelo Senhor, porque lembra, é querer e efetuar. Primeira coisa, ele coloca no nosso coração o querer. A segunda, ele efetua em nós, literalmente, a transformação. E aí, eu tenho que lembrar você de Gálatas no capítulo 5. Você lembra as virtudes que são colocadas ali em Gálatas no capítulo 5, os versos 22, 23? Eles passam por paciência, por domínio próprio, por amor. E não sei se você já parou para pensar nisso, mas ontem eu estava ouvindo um podcast falando sobre o cuidado com as muitas atividades que a gente faz no dia a dia. E uma das coisas foi que um especialista, nada de cristão, estava dizendo que toda vez que a gente coloca 3, 4, 5 atividades, a gente se orgulha de fazer isso, né? Ah, não, eu sou multitask, eu consigo fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Cada vez que a gente adiciona mais uma coisa, mais uma atividade na nossa rotina diária, a gente começa a perder uma coisa chamada paciência. A gente começa a perder o domínio próprio, porque o cérebro desliga realmente essas atividades, essas skills que nós temos, para que ele possa gastar essa força, essa energia com as coisas que você está pedindo para ele fazer. Por isso o Espírito Santo, ou Deus, fala para a gente: pare, escute, gaste tempo ouvindo o Espírito Santo, para que você também possa crescer no Espírito, ou seja, ser sensível aos sentimentos que ele pode tocar na sua vida. Eu sei que meu tempo está acabando aqui, da nossa live, no nosso momento de conversa aqui, ele vai acabar sempre perto das 5h45, mas eu queria pedir para você que assim que a gente terminar, que você gaste um tempo em silêncio na sua casa aí, que você não vá fazer outra coisa, mas que você gaste pelo menos 2, 3, 4 minutos, coloque no relógio, coloque no celular aí, um tempo para você ficar parado, parada, ouvindo Deus falando ao seu coração, porque é assim que nós vamos começar a ouvir a voz de Deus, é assim que nós vamos começar a ser sensíveis aos sentimentos que Ele pode proporcionar na nossa vida. Eu vou te convidar para orar agora, e em seguida eu vou colocar uma música bem baixinha, para que você também possa entrar em contato, e quando você sair dessa live, que você tenha esse momento espiritual de conversa com o Senhor. Feche os olhos, baixe a cabeça, vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor, há muito tempo atrás, falou para a gente sobre o Deus Espírito Santo, sobre como o Senhor pode falar ao nosso coração. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor transforma a nossa vida e porque nessa manhã nós aqui nos dispusemos a estar a serviço do Senhor, a ouvir a sua voz e a encher o nosso coração com o seu Santo Espírito, Pai.
Ajuda para que nós possamos compreender um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo. Ajuda para que nós possamos compreender mais e mais sobre o seu toque poderoso. Fala ao nosso coração. Dá para a gente mais uma vez a oportunidade de ouvir a sua voz, de sermos cada vez mais sensíveis à sua palavra. Por favor, Deus, abençoa cada um que está aqui nessa live. E eu cito nominalmente todos nós que estamos aqui. A Cleide, o Evandro, o Zé Haroldo, a Jurema, a Lídia, a Maria José, a Mônica, a Nadivânia, a Neide Soares, a Patrícia, a Renata, a Rosa Maria, a Rosângela, a Solange, a Vitória. Deus, o Senhor conhece outras pessoas que também podem estar participando, mas não estão aqui com o seu nome. Por favor, Deus, toca cada um de nós. Fala cada vez ao nosso coração e ajuda para que todos nós possamos literalmente ouvir a sua voz. Literalmente conseguir gastar tempo ou compreender o Senhor falando ao nosso coração. Cuida da gente, transforma a nossa vida. Te pedimos, Pai, um dia abençoado na sua companhia e os 10 dias de clamor abençoados, porque nós aqui queremos ouvir a sua voz. Fique com a gente, pedimos em nome de Jesus. Amém. Ouça essa última música e depois gasta um tempo para que você possa ouvir o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que está preparado para ouvir, ou melhor, para falar ao seu coração. A gente se encontra nesse mesmo horário, às 5 da manhã. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Fiquem com Deus, até amanhã. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós e conceda mais do Deus Espírito Santo nesse dia. Tchau. Falso pretexto de liberdade. É uma liberdade que vai. Bom dia, Associação Paulista Sul! Bom dia! Eu ouvi bom dia, quer ver? Ó. Você que tá no ônibus, eu ouvi bom dia. Você falou sozinho aí, né?
O povo achou, O pessoal ficou olhando. Que isso? Passa o link para quem está no ônibus com você, para quem estiver entrando no metrô. Fala que é de graça. Bom dia, Grace. Tudo Bom bom? dia, pastor Fábio. Então, tá bom. E aí,